Poderia esclarecer sobre os demônios? Os padres e pastores fazem exorcismo. Isso existe? De onde vêm esses demônios, se o inferno não existe? O que a gente conhece como demônio, essa nomenclatura, é muito antiga, né? Ela foi trazida, principalmente pela Igreja Católica e algumas religiões do passado, para amedrontar as pessoas, para causar o pânico e para justificar o lado espiritual que acontecia com os médiums, né? Com as incorporações, com a mediunidade, com a possessão espiritual, né? Essas interferências dos obsessores, dos espíritos desencarnados. Como a religião não conseguia explicar, chamava de demônio. E muitas vezes não tinha nada a ver com esse termo e essa conjectura negativa. Em alguns casos são espíritos sofredores, né? São entidades espirituais que estão perdidas na parte baixa do mundo espiritual, numa frequência muito baixa, né? Que chamamos de umbral. Como já explicamos, quando nós estamos numa frequência baixa, abrimos nossa mediunidade, nós somos influenciados e sofremos ataques dessas forças, dessas vibrações baixas, né? E como eu expliquei anteriormente, existem entidades artificiais criadas também pelos Anunnakis, com tecnologia, né? Eles manipulam o mundo astral, o mundo espiritual. E isso tudo foi entendido no passado como demônio, como seres do mal que existem no plano espiritual. E isso não existe. O que existe são pessoas inconscientes, são seres sofredores, né? Que estão num estado de perdição, né? Estão sofrendo, estão ali presas a vícios, a certas condições que, infelizmente, eles não conseguiram sair ainda da ignorância, né? Eles acabam dependendo do ser humano e buscando sugar a energia das pessoas, né? Obsediar as pessoas, muitas vezes, principalmente em locais de muito álcool, cigarro, drogas, né? Promiscuidade. Eles buscam esses locais para obsediar as pessoas. Então existem sim seres muito maldosos, né? Pessoas que eram realmente perversas aqui na Terra, morreram e estão perdidas aí no mundo espiritual, continuam fazendo mal, continuam vibrando nessa frequência negativa, né? Na inconsciência, na ignorância. Um dia, com certeza, vão evoluir, vão despertar. Não são demônios, isso não existe. Estas forças negativas, muitas vezes, inclusive, são formas de pensamento, são forças, né, que o ser humano cria no inconsciente coletivo, são imagens que a humanidade cria e as pessoas acessam essas forças. Quando os pastores, os padres, os religiosos fazem o exorcismo, eles estão tentando trabalhar ali em cima dessa desobsessão, desse trabalho para afastar essas entidades espirituais que estão atuando geralmente, com certeza, nas pessoas que têm essa habilidade da mediunidade e não têm o controle dela. Então, muitas pessoas são médiums e não têm o controle do corpo e acabam realmente sofrendo demais essas influências, né? Então, a igreja, os padres, os antigos ocultistas, né, traziam essa ideia de expulsar demônios, né? Mas, na verdade, são seres que estão em sofrimento e obsediando as pessoas no lado espiritual. O espiritismo, né, fez um trabalho muito interessante para ajudar estas entidades, esses espíritos que ficavam incomodando as pessoas. Então, quando você eleva a sua vibração, aumenta a sua carga vibracional, aumenta a sua atividade cerebral, se purifica, né, cuida da sua energia e ativa as frequências mais altas para os níveis dimensionais, você se desconecta e se afasta desse mundo espiritual. Nós não temos que ficar vulneráveis ao mundo espiritual. Então, quanto mais a gente está com a atividade cerebral baixa, nossa frequência está baixa, nós ficamos cada vez mais depressivos, né? Indo para a morte, mais nos aproximamos dessas entidades espirituais no mundo intermediário espiritual. Então, a gente tem que sair disso, a gente tem que evoluir e acelerar nossa frequência para atingir os níveis dimensionais. E não ir para o mundo espiritual, e ir para o mundo das dimensões superiores. Esse é o nosso caminho. Assim, estaremos imunes a qualquer interferência espiritual, e os demônios vão ficar bem longe da gente, né? Então, não existe demônio, diabo, nada disso, tá, gente? Isso é tudo invenção da igreja. Nem inferno. Inferno seria um estado de consciência,
É um local onde nós estamos plasmando a nossa realidade após a morte pelo nosso próprio estado de ignorância. Então a gente cria o nosso próprio inferno pessoal. É a nossa realidade que nós criamos à nossa volta. Muitos já estão encarnados ainda, né? Estão no inferno já. Quantos de nós não estamos vivendo o nosso inferno pessoal? Quantos de nós não estamos como se fossem demônios na Terra, né? Vivendo em sofrimento, em ignorância, em maldade, em perversidade. Somos nós, seres humanos, que estamos perdidos aqui. Então, após a morte, essas pessoas ficam nesse estado de consciência, né? Até o momento que elas são ajudadas e precisam continuar a evolução delas. Ou elas reencarnam e continuam aqui buscando a evolução. É assim que acontece.